quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 36. Nós estamos aí estudando a série de gente de oração. A Bíblia nos fala, já nos mostrou aqui, né, vários professores, pastores, estiveram aqui apresentando pessoas de oração da palavra de Deus e que nos incentivam a sermos também gente de oração. Nós vimos aí a respeito de Jó. Jó tinha ousadia na oração dele. Também estudamos sobre Abraão. Abraão, ele intercede pelos ímpios. Jacó luta com Deus. Abacuque, ele expõe as suas dúvidas. Salomão ora a Deus e intercede pelo povo. Elias tem uma oração eficaz. Neemias jejua e ora. E hoje nós iremos falar sobre Jeremias, lutas em oração. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Era um moço que chorava muito, né? E ficou conhecido assim como profeta chorão. Mas por que um profeta chorão? Porque por vezes ele ficou angustiado diante do contexto que estava vivendo. Neemias, ele ficava triste com a situação do povo, e ele ficava mais triste ainda porque ele percebia que ele entregava a mensagem, mas o povo não mudava de vida, aquilo entrava por um ouvido e saía por outro, e ele sabia que o juízo seria inevitável. Era um povo que ele amava, era o seu povo, ele gostava daquele povo. E ele também, muitas vezes, ele se sentiu solitário e rejeitado, pois a sua mensagem não era agradável ao povo. Imagina aquele rapaz, menino novo, chegando nos lugares: eu tenho uma mensagem para vocês. O povo sabia assim, a mensagem não vai ser boa. Ele era portador de más notícias. Ninguém gosta de uma pessoa que é portadora de más notícias. Nós sempre gostamos de pessoas que irão nos trazer boas notícias, mas não era o caso de Jeremias, porque o discurso dele era um discurso duro, e nós vamos ver isso aqui durante o nosso estudo. Esse versículo que eu pedi, Romanos 8, que eu pedi que os irmãos abrissem, Romanos 8, 36, diz assim: como está escrito, 8:36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos consideradas como ovelhas destinadas ao matadouro. Por que Paulo fala como está escrito? Porque quem falou isso aqui foi Jeremias, lá no livro de Jeremias, e a gente vai entender em que contexto Jeremias falou essa questão aqui, que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos na tua casa. Como é bom podermos confessar a nossa confiança em ti, porque em todo momento tu és Deus nas nossas vidas. E nessa hora, Senhor, que nós vamos aprender mais uma porção da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos traga a revelação dela, e que possamos, Senhor, como nós estamos falando de oração, possamos ser como esse povo que se dedicava na oração, que nós também possamos ser conhecidos diante de ti como gente de oração, gente que ora em nome de Jesus, amém. Como nós estamos falando de Jeremias, ele nasceu 640 anos antes de Cristo, na cidade sacerdotal de Anote. Mesmo ele tendo nascido nessa cidade sacerdotal e tendo uma linhagem sacerdotal, ele nunca exerceu o ministério de sacerdócio, ele não se tornou um sacerdote. Ele cresceu no reinado de Josias e presenciou a grande reforma
desse rei. E Jeremias, ele tem uma parte muito importante na história do povo de Deus. Quando nós vimos Jeremias, ele tinha uma aliança com Deus. E quando nós lemos a Bíblia do princípio ao fim, nós vamos ver que Deus sempre tem uma aliança para conosco. No pano de fundo da vida dele, da Bíblia inteira, é a aliança que Deus faz com o seu povo. Nós podemos ver isso lá em Êxodo 24:7, que diz assim que Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo que você falou, o Senhor falou, nós faremos. Moisés, naquela hora, ele leu todas as coisas que Deus havia ordenado, e o povo falou assim: não, nós vamos fazer sim. E aí continua no versículo 8: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então ali foi ensinado o que Deus queria daquele povo que o servia. Você vai me servir, então me serve direito. Quem é meu servo age desse jeito. E Deus foi mostrando para aquele povo, como que era importante eles obedecerem, porque a aliança, ela parte da obediência de um para com o outro. E também nós podemos ver na palavra de Deus o relacionamento refletido de Deus entre o marido e a mulher. Nós vamos lá ver Oséias. Oséias era um homem de Deus, um homem profeta do Senhor, e uma determinada hora, Deus manda ele se casar com uma moça que era prostituta, para que ele sentisse no coração dele o que ele sentia quando o povo dele se desviava, quando o povo dele saía da sua presença e ia adorar outros deuses. Isso a Bíblia chama de prostituição. O povo se prostituía. Mas, embora Israel fosse infiel, o compromisso de Deus era imutável. Nós podemos ser, se nós negarmos, a palavra diz assim, que se nós negarmos a Deus, Ele também nos negará. Agora, se nós formos infiéis, Ele não será infiel a nós, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque a essência de Deus é ser fiel. A essência de Deus é ser fiel. No Novo Testamento fala sobre Cristo e a sua igreja. A aliança que Deus tem com Cristo, a aliança conosco, e a aliança que Deus tem com a igreja. Quando fala lá em Efésios 5:25, fala assim: vós, maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então a aliança de Deus entre o povo é garantida pela fidelidade exigida pela obediência do seu povo. Então nós vamos vendo a aliança que Deus vai fazendo. Eu gosto muito da nova aliança. A gente fala muito sobre isso em casamento, que no Velho Testamento nós vamos ver quando Deus fez uma aliança com o povo dele através do arco-íris, né? Foi uma aliança que Deus fez através do cordeiro ali com Abraão, fez uma aliança com o povo através da arca da aliança, e o povo sempre quebrou as alianças, né? Mas quando chega no Novo Testamento, naquele momento da ceia, Jesus fala assim: essa é a nova aliança que faço com vocês, a aliança do meu sangue. É interessante que todas as alianças antes, no Velho Testamento, elas eram externas. A aliança que Jesus faz conosco é uma aliança que é feita na sinceridade do nosso coração, ela é interna. É o meu compromisso com o Senhor através do sangue de Jesus, é a nova aliança. Eu estou aliançado com o Senhor, eu estou com Jesus para todo sempre. Em Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus,
o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. O próprio salmista Davi, ele dizia assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor e guardar os seus mandamentos e vivermos de acordo com eles. Ontem nós vimos aqui a Ana Luísa casando com Pedro, e na hora dos votos, Deus, o pastor falando para eles a necessidade de caminhar junto, a necessidade de um saber a senha do banco do outro, coisa que arrepia muita gente, né? A saber a senha, de não ter nada escondido, ser tudo aberto. Então, quando nós fazemos aliança com alguém, nós temos que ser fiéis a eles. E agora nós fazemos aliança ao nosso Deus. E a mesma fidelidade que é apresentada no altar, não, eu vou ser fiel. Aí termina assim: para isso empenho a minha honra. Eu empenho a minha honra, eu estou dizendo que vou ser fiel a vocês. E Deus fez conosco, e Ele empenhou o sangue de Jesus, o sacrifício vivo de Jesus. Foi a aliança que Deus fez conosco. Então nós não podemos desprezar essa aliança. Quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós estamos desprezando a aliança que foi feita conosco. Ah, Senhor, mas desse jeito aqui, eu não quero não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer conforme a minha vontade. A aliança não é assim. A aliança feita com Deus não é assim. E nós podemos ver que através da história, todo o povo de Israel violava a aliança que havia sido feita com Deus. E o rei Josias, ele renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. Olha, eu vou renovar nossa aliança com Deus, e eu convoco a vocês fazerem a mesma coisa. E eles falaram: não, nós vamos sim, nós queremos sim. Foi de boca para fora, porque ficou evidente mais uma vez que eles não cumpriram com a aliança. E nos outros reinos nós vamos vendo que o povo de Israel ia de mal a pior, era só da boca para fora. Quando nós lemos Josué capítulo 24, eu acho interessante o capítulo 23, ele relembra ao povo todos os feitos do Senhor com eles, como que Deus tirou do Egito, como que Deus sustentou, como que Deus livrou, como Deus conduziu, como eles chegaram onde eles tinham chegado. E aquele povo estava esquecendo dos feitos do Senhor, precisava só de um negocinho assim, para eles murmurarem, para eles questionarem ao Senhor, questionarem se Deus realmente estava com eles. E eu sei que Josué falou todas as coisas, relembrou o povo tudo o que havia sido feito. E por fim ele fala assim: olha, escolher quem vocês querem servir, se a Deus ou a outros deuses. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ali no final, ele já estava cansado daquele povo. Ele falou: você está vendo aqui essa lista de coisas que Deus fez? O que Deus fez por você? E mesmo com isso, vocês têm desviado o seu coração para adorar outros deuses, a outros povos. Povo, é o seguinte: vocês escolhem o que vocês quiserem seguir, vai seguir a vida de vocês, porque eu e minha família, nós vamos servir o Senhor. E nessa hora o povo falou assim: não, Moisés, Josué, nós queremos servir o povo, a Deus sim. Aí ele fala assim, estou falando com minhas palavras, na Bíblia é outro relato, mas ele fala assim: quer nada? Vocês não querem compromisso nenhum com Deus? Não, Josué, nós queremos por 3 vezes. Ele falou assim: não quer, vocês não querem mesmo. Aí por fim ele falou: então vocês querem mesmo? Queremos. Aí ele colocou uma pedra ali para
poder simbolizar a aliança do povo com Deus. E nós vemos logo na frente que eles não ficaram fiéis à aliança que havia feito, né? E estudando a vida de Jeremias, nós vamos ver que a vida de Jeremias toda ela foi baseada em oração. A vida de Jeremias foi um diálogo constante com Deus. Ele falava, era diálogo, gente. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. Nós precisamos tomar cuidado com isso, que às vezes nós estamos falando com Deus e não estamos esperando a resposta de Deus. Não sossegamos a nossa alma, não sossegamos, não ficamos em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar conosco. É muito importante nós pararmos a nossa vida, temos aquele momento de oração, mas é muito importante também nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor irá nos responder. E como nós já falamos aqui, ele era um profeta chorão, o Senhor consolava aquele rapaz, mas ele não só consolava, ele também desafiava a Jeremias a seguir diante. Deus não se satisfazia somente em garantir a proteção de Jeremias, porque ele não era muito querido. Ele corrigia e moldava seu servo para torná-lo instrumento mais útil para a sua obra, como o oleiro remodela o barro. Nós podemos ver que essa cena que o Senhor fala, dispõe-te, desce à casa do oleiro e vai lá observar como que o oleiro está trabalhando com barro. Foi com Jeremias que ele falou isso, né? E ele vai lá e ele vê o oleiro amassando o barro, tirando as impurezas do barro, moldando o barro. Depois daquilo assim quase pronto, dá um defeitinho, ele amassa o barro de novo e começa todo o processo. E assim precisamos ser nós, como um vaso na mão do oleiro, precisando deixar que Deus tire de nós as impurezas, aquilo que nos atrapalha a ser um vaso de honra para o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar, de pontuar, que às vezes a pessoa pensa que vaso de honra é aquela pessoa que aparece, aquela pessoa que faz e acontece. Vaso de honra não tem nada a ver com isso. Vaso de honra tem a ver com a nossa vida com o Senhor. É assim, aonde eu estiver, eu honro o nome do Senhor. Se eu estou aqui à frente da igreja, eu tenho que aqui honrar o nome do Senhor. Se eu estou fazendo uma faxina, ali eu tenho que honrar o nome do Senhor. Aí eu vou ser um vaso de honra, que aonde eu for colocado, o nome do Senhor será exaltado através de nós. Então, vaso de honra não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a quem nós estamos honrando, que é o nome do Senhor Jesus. E a primeira conversa que Jeremias teve, que Deus teve com Jeremias, está lá no capítulo 1. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias, quando ouviu Deus falar isso e te dei por profeta, ele falou: oi? Com quem o senhor está falando? É comigo mesmo? O senhor sabe quem eu sou? Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Está lá no versículo 6, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Eu, profeta, abri a minha boca para anunciar. Senhor, sei falar não. Eu não sei anunciar o que o senhor está falando isso aí não. E ele não foi o primeiro na Bíblia, né, gente? Quando nós vemos Deus falando com Moisés para ele voltar para o Egito para libertar o povo, ele falou assim: eu sou pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, não sei falar não. Aí Deus falou: não seja por isso, vai seu irmão com você, vai Arão, ele vai ser seu porta-voz. Ele colocou essa dificuldade também. Aí nós podemos ver também na
pessoa de Isaías. Isaías, ele confessou a necessidade de purificação do seu modo de expressão para poder profetizar. Quando ele teve, em Isaías capítulo 6, né, que ele teve no ano da morte do rei Uzias, ele estava ali orando, de repente o local que ele estava encheu de fumaça, e ele via 3 anjos com 2 asas, e os anjos tinham 6 asas, com 2 voavam, 2 tapavam o seu rosto e 2 tampavam os seus pés, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor, é o Senhor. E naquele momento Isaías, que ele viu a glória do Senhor, ele ficou desesperado. A primeira coisa que ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele: Senhor, como é que ele estava aguentando a glória? Por isso que é importante, meus irmãos, nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, porque quanto mais nós aproximamos perto do Senhor, mais o Senhor vai nos mostrando as nossas imperfeições, para que nós possamos corrigir e deixar o pecado para trás e caminhar livre. Naquele momento que a glória de Deus foi manifestada ali naquele lugar, Jeremias ficou desesperado. Então Deus falou para ele assim: não seja por isso, vou te purificar agora. Pegou um tenaz, a brasa viva do altar, e tocou nos lábios dele. E aí Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí prontamente ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós podemos ver que as pessoas têm dificuldade, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas isso não pode impedir o mover, o agir de Deus através das nossas vidas. Quando eu vejo Jeremias assim, com essa dificuldade toda, nós podemos pensar que talvez ele fosse tímido. Eu lembro de Timóteo, né? Timóteo era um jovem muito, muito tímido, mas nem por isso ele deixou de ser usado pelo Senhor. Então a resposta de Deus chega para ele corrigindo a oração dele. Está em Jeremias 1, versículo 8, diz assim: não diga que você é muito jovem, não tenha medo deles, põe em sua boca as minhas palavras, e eu estou com você e te protegerei. Não digas: eu sou muito jovem, eu vou pôr as minhas palavras na sua boca, não importa a idade. Quando nós somos usados pelo Senhor, o Espírito Santo é movido através de nós para levar a palavra de Deus, seja ela uma palavra de alerta, seja ela uma palavra de consolo. E assim começou Jeremias na sua função de anunciar, gente, e não era palavra branda não, ela era palavra pesada para o povo. Aí o povo vira para Jeremias e ele ora ao Senhor falando: Senhor, eu estou jurado de morte por servir ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: os homens de Anote procuravam matar Jeremias, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, porque morrerás em missão. Eles sabiam que era Deus falando através daquele menino, mas eles não queriam ouvir. Ele falou: se você continuar falando, nós vamos te matar. Nós vamos te matar, você vai morrer. E Jeremias chega com clareza diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou me sentindo como cordeiro manso levado ao matadouro. Está lá em Jeremias 11:9. Ele falou: Senhor, como é que é isso? O Senhor me chama para falar, o Senhor me chama para transmitir a tua palavra, e agora eu sou ameaçado de morte. Qual seria a reação, a minha e a sua reação, se nós formos jurados de morte somente pelo fato de servir ao Senhor?
Nós temos visto, né, em vários países, glória a Deus que aqui no Brasil nós temos essa liberdade ainda, que eles estão procurando de todo jeito tirar a nossa liberdade de expressão, de falar sobre o Senhor Jesus, mas nós temos visto muitos homens, mulheres e crianças sendo perseguidos e mortos por anunciarem a palavra do Senhor. E ele chega diante de Deus. Jeremias 11:19 fala ao Senhor: eu era como um mendigo levado ao matadouro. E no versículo 22 o Senhor fala assim: preocupa não, Jeremias, eu os castigarei. Mas Jeremias, ele tem um momento em Jeremias 15:21, antes do Senhor falar para ele que iria castigá-lo, ele estava ali orando com muita dúvida no seu coração, no momento de fraqueza espiritual. Ele não estava duvidando que Deus é Deus, ele não estava duvidando do poder do Senhor, mas naquele momento ali, ele se sentiu fraco. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor está ouvindo a minha oração? O Senhor tem certeza que o Senhor virá me socorrer? Tem hora que a gente ora e às vezes dá um silêncio, né, meus irmãos? Fica um silêncio, parece que o céu está blindado, parece que a oração não vai, parece que a resposta não chega. E Jeremias, ele se sentiu assim. Ele queixava-se de, apesar de sua fidelidade e aceitação da palavra de Deus, a perseguição e a angústia continuavam. Ele falava: Senhor, eu te sirvo, nenhum alívio chega para mim. Como é que é isso? Em Jeremias 15:18 ele fala assim: por que dura minha dor continuamente e a minha ferida é dolorosa? Eu estou orando, eu estou servindo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor me ordenou que fizesse, e a minha luta ela continua, a minha dor está continuamente, o meu fardo está doloroso, e ele fica assim, orando diante do Senhor. Mas não é pelo fato de nós servirmos ao Senhor que nós estamos isentos de dores, nós não estamos isentos das angústias desse mundo. Eu acho muito interessante quando Jesus está com seus discípulos e fala para eles: olha, vocês pegam o barco de vocês e vai lá para o outro lado. Aqueles homens, eles obedeceram à ordem de Jesus, eles entraram no barco, e no meio da caminhada veio a tempestade, veio o vento. Aqueles homens ficaram ali naquela angústia, mas no meio daquela angústia, no meio daquele turbilhão, no meio daquela tempestade, o Senhor Jesus, ele veio de um modo tão diferente, inusitado. Às vezes nós oramos ao Senhor já dando para Ele a receita de como Ele deve fazer, de como Ele deve agir. Mas o Senhor Jesus, ele chegou andando sobre as águas, e eles estavam distantes, e era impossível ali naquele momento, humanamente falando, Jesus saber aonde o barco estava. Já era noite, era escuro, com certeza o barco não tinha iluminação, mas o Senhor aparece caminhando no meio do nada, no meio da escuridão. Ele aparece caminhando, sabendo onde o barco estava. Às vezes nós nos sentimos assim, um momento de angústia, um momento de dor, um momento escuro, mas preste atenção, meu irmão, minha irmã, o Senhor sabe onde você está. Deus não erra o alvo. O alvo do Senhor é a minha vida, é a sua vida. Você não está perdido. Nós não estamos soltos nesse mundo. Nós temos Deus, nosso Pai, que cuida de nós, que sabe o nosso endereço, que sabe tudo o que está acontecendo.
E Jeremias, ele estava com essa dor. Nós vamos ver que em todas as lutas, Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus. Ele dependia de tudo. Nós precisamos também, gente. Em todas as nossas lutas, nós precisamos dos recursos espirituais de Deus. É Ele que nos fortalece quando nós estamos fracos. É Ele que nos traz paz, mesmo no meio de toda tribulação. Ele que nos encoraja a perseverar, a ter esperança. Nós precisamos sim contar com os recursos espirituais do Senhor. Jeremias, em Jeremias 17:8, ele fala o que está no Salmo capítulo 1, 3, como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja os frutos dão na estação própria. Então ele era ali, ele estava plantado. Ele fala assim, como árvore plantada à beira das águas correntes e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Quando eu tenho oportunidade de ir a pé, eu tenho uma árvore bem no final da ponte do lado de cá, que as raízes dela estão dentro da água. Eu nunca vi aquela árvore seca. Pode ser o tempo que for, todas as vezes que eu passo ali, aquela árvore está frondosa, porque as suas raízes estão ali, fincadas dentro da água. E é assim que nós precisamos estar, firmados no rio. Há um rio cujas as águas alegram a cidade do Senhor. Tem a música do Diante do Trono que eu gosto demais. Águas que saram, águas que curam, águas que limpam. É essa água que vem do trono do Senhor. Nós precisamos. Mas chegou uma hora que ele começou a duvidar até desse recurso, de tão angustiante que era a sua missão. Ele diz assim: por que te tornaste para mim como um riacho cujos mananciais falham? Está lá em Jeremias 15:18. Por quê? Que parece que o rio secou e eu não estou conseguindo sugar do Senhor o que eu preciso para poder viver? Foi essa pergunta que ele faz ao Senhor. E Deus dá para ele a resposta que ele estava precisando. Deus foi franco com ele. E nós precisamos, meus irmãos, ao avaliar nossa oração, Deus avalia ao mesmo tempo a situação espiritual que nós temos naquela hora, de quem está orando. Porque já vi gente orando a Deus com desaforo, com afronta. Hoje o povo tem pensado que Deus é somente um mordomo para servir o povo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas esquece que Ele é Senhor. Esquece que Ele é Senhor. E está querendo fazer de Deus ser o nosso servo. Mas existe uma oração que fala assim: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então por isso que Deus avalia a situação espiritual de quem está orando. Eu estou orando como? Eu estou orando me humilhando diante do Senhor, como está lá em 1 Pedro 5:8, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele é seu tempo, Ele vos exaltará? Ou eu estou orando, confrontando o Senhor? Precisamos tomar cuidado. Precisamos lembrar sempre que nós somos servos e Ele sempre será Senhor das nossas vidas. E Deus diz assim em Jeremias 15:19, diz: em efeito, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves. Se você arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir.
Se você disser palavras de valor e não indigna, será o meu porta-voz. Primeira coisa que Deus fala assim: olha, você se corrige. O que é que você está falando? Como é mesmo que você está falando? O que você está falando? Vamos mudar o rumo dessa história? Vamos mudar o rumo dessa conversa? Se por acaso esqueceu que eu sou Deus que cumpre as promessas que fiz, é a primeira coisa que Deus fala com ele. Lembre-se sempre das minhas promessas e do serviço que você me deve. Deus colocou ele no lugar dele rapidinho. Em outras palavras, ele estava falando assim: eu sou o Senhor e você é o servo. Aqui quem está para servir sou eu. Para me servir é você. Você tem que servir a mim. Então, lembra da promessa e para aquilo que você foi chamado. Aí ele fala: se arrepender, eu vou te restaurar para que você possa me servir. E se disser palavras de valor e não indigna, será meu porta-voz. Gente, que privilégio, né? Ser porta-voz da palavra do Senhor. Nós vamos ver que em muitas ocasiões Deus corrige o seu povo. E lá em Hebreus 12, 6, esse parte A diz assim: que o Senhor corrige quem Ele ama. É igual pai e mãe. Tem hora que tem que corrigir a criança, sim. Né? Tem pai ou tem mãe que às vezes na hora que corrige o menino, depois sai até de perto e vai chorar escondido. Porque não aguenta, né? Mas só que Deus, Ele também, Ele não corrige para nos humilhar, Ele corrige porque Ele nos ama, para que nós possamos aprender o caminho que devemos de fato estar seguindo. E ele continua, Jeremias faz mais uma oração de dúvida. Ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo é o Deus justo em quem eu sempre tenho crido? Aí ele já pergunta: eu creio no Senhor, mas o Senhor é justo mesmo? A sua justiça é para com todos? Abraão pergunta para Deus: não agirá o Senhor com justiça, o juiz de toda a terra? Sabe quando isso acontece, meus irmãos? Quando a gente tira os olhos do Senhor, da sua ação, da sua misericórdia, daquilo que Ele pode fazer, e nós começamos a olhar a vida de outras pessoas. E é esse o relato que está aqui na palavra de Deus, principalmente no Salmo 73. O salmista tirou mesmo os olhos do Senhor e começou a olhar para a vida das outras pessoas. Ele fala com Deus assim, ele começou a invejar a prosperidade dos homens maus e arrogantes, que eles não tinham preocupação, eles tinham saúde, não eram afligidos com outros homens, como os outros homens. Ele diz para Deus que inutilmente tinha guardado seu coração puro e várias outras coisas. Ele fala assim: de que me adiantou eu guardar meu coração, eu servir ao Senhor a minha vida inteira, eu estou passando isso aqui, enquanto aqueles homens maus, o povo nem adoecer, não adoece, eles prosperam, eles são arrogantes, mas eles têm saúde. E aqui o salmista, nesse Salmo 73, vocês leem isso, até que ele entrou no santuário, até que ele entrou na presença de Deus. Às vezes nós estamos assim questionando o Senhor, como esse homem estava, questionando a justiça de Deus, mas fora da presença do Senhor. Aqui no Salmo 73, no versículo 22, quando ele vê o Senhor, quando ele se rende ao Senhor, ele diz assim: eu estava embrutecido
e ignorante, eu era como um irracional em tua presença. Aí ele começa a se lembrar dos feitos e da misericórdia do Senhor. Por isso que a nossa oração, ela precisa ser diária. Por isso que a nossa oração é como o Pai Nosso nos fala, né? Pai nosso que está no céu, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que vem do céu, a gente recebe o pão do céu quando nós estamos em comunhão, estamos na presença do Senhor. É todo dia, é todo dia, é todo dia. Nós precisamos orar e colocar diante do Senhor a nossa vida, para que nós não possamos cair nesse mesmo erro, de tirar os olhos do Senhor e começar a contemplar os maus. Isso é muito comum num jovem ou uma jovem, né? Às vezes vê assim: mas aqueles ali fazem isso, faz aquilo, não fazem nada que a Bíblia ensina, que a gente aprende aqui, e estão indo tão bem, estão indo assim, falam como o salmista aqui falou. Mas a gente tem que voltar lá em Malaquias 3,18, que diz assim: e todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ainda não teve fim da história. Deus tem sempre o melhor, no mínimo o melhor para os seus servos. Por isso nós precisamos estar firmes em oração. Jeremias expôs a sua dúvida. Em Jeremias 12:1 ele fala assim: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? E a gente sabe que não é verdade, né? Todo mundo tem problema. Mas como a grama do vizinho sempre é mais verde, ele começou a olhar só as coisas bonitas que estavam acontecendo, mas ele não sabia na realidade o que estava acontecendo com aquele povo. É o cúmulo da coragem e da franqueza, mas a necessidade que arrancou tal questionamento também era grande. Ele precisava ter a certeza de Deus. Meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande, porque tudo já está escrito. Tudo já está escrito. A palavra de Deus já está aqui viva. A palavra de Deus já está aqui, trazendo para nós alento, trazendo para nós refúgio, trazendo para nós consolo. E aquele profeta, ele naquele momento, ele tinha as escrituras, mas hoje nós, além de termos a palavra toda completa, nós ainda temos o Espírito Santo que fala conosco. Não era fácil. Às vezes quando nós lemos alguma história assim, a gente pode dizer: nossa Deus, como que esse povo era fraco na fé. Eles não tinham talvez conhecimento. Deus nunca vou voltar aqui. A curto prazo, Deus responde o seu servo e usa um tom desafiante para ele. Se você acha que o momento está difícil, vem dificuldade muito maior para ir pela frente. Deus falou assim: é mesmo? Você está achando que é desse jeito? Mas vai ficar pior, tá? Está vindo muito mais dificuldade aí pela frente. Imagino Jeremias quase desfalecendo quando Deus fala isso com ele. E realmente, quando a gente continua lendo o livro de Jeremias, nós vamos ver quanto perrengue Jeremias ainda passou e o que aconteceu com o seu povo. E Deus compartilha com ele a dor do coração dele em relação ao povo de Israel. Em Jeremias 12:7, Deus fala assim: desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança e entregarei a amada da minha alma nas mãos dos meus inimigos. Porque era um povo de dura cerviz, era um povo que não se dobrava ao Senhor. E Deus fala para ele: mesmo amando, eu vou deixar ir.
quando se arrependerem e quiserem voltar, ele estaria sempre no mesmo lugar. Em 2 Crônicas 7,14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas naquele momento, Deus estava entregando aquele povo nas mãos do inimigo, e Jeremias tinha que falar isso para o povo. Por isso que o povo não gostava de ouvir o que Jeremias tinha falado. Deus nunca rejeita uma dúvida honesta. Jó, Abacuque, Jeremias expuseram suas dúvidas a Deus, que lhes responde com revelações muito além do que eles poderiam imaginar. Na presença de Deus, a dúvida pode ser um degrau para a fé maior e mais forte. Eu tenho alguma dúvida? Vamos recorrer à palavra de Deus, vamos buscar um pastor para nos ajudar nisso, porque quando essa dúvida sai do nosso coração, nós podemos chegar mais puros diante do Senhor, podemos ter entendimento melhor daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento. Em Jeremias 33, de 1 a 3, o Senhor fala assim, fala para Jeremias. Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda. Ele estava preso. Meus irmãos, que coisa triste, que tempo difícil na vida de Jeremias. Mas Deus fala assim para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Clama a mim. Eu não só vou te ouvir, como eu vou te responder também. Eu não só vou te responder, como eu vou te revelar coisas maiores ainda, mais firmes, mais verdadeiras, que você ainda não faz ideia. Deus falou: clama a mim e eu vou te responder, eu vou te ajudar. Eu achei muito interessante que essa semana que passou, eu estava com uma preocupação na minha cabeça, o dia inteiro aqui é negócio. Aí eu falei assim: nossa Deus, que coisa. Aí eu veio a voz do Espírito Santo assim: você já orou a respeito? Às vezes a gente fica com a preocupação, carregando aquela preocupação, aquele fardo, mas não ora, não vai direto na fonte do socorro. Eu falei: Senhor, é verdade, deixa eu ir ali orar e colocar diante do Senhor. Quando a gente coloca diante dele, o Senhor toma as providências necessárias e nos dá a resposta de um consolo. Então aqui ele falou para Jeremias: clama-me e eu vou te responder. E há outros momentos que Deus definiu pedidos específicos, que Deus falou para ele: olha, você vai me pedir, eu vou te responder. Lá em Lucas 10, 2, Jesus fala assim: olha, grande é a seara, mas pouco os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da sua seara que envie mais obreiros para a sua obra. É uma oração específica. Vamos orar pedindo obreiros. Também em Mateus 5, 44 diz assim: amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Efésios 6, 18 diz assim: orai em todo tempo e com toda oração de súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É orar em todo o tempo, em todo o tempo. Como é assim? Eu vou passar o dia inteiro em oração? Não, não é o dia inteiro em oração. Se nós pudéssemos, né, ia ser bom, né? Mas o dia a dia não é assim. Mas o nosso coração, ele tem que estar contrito ao Senhor, atento a todas as coisas, orar em todo tempo, apresentar diante do Senhor: Senhor,
estou saindo de casa, me leva, me traz, guarda meus filhos. Quando a gente está no trabalho, vem alguma coisa assim, a gente lembra, não, o Senhor não me ensinou assim, é assim que eu tenho que fazer. É em todo tempo, quando diz orar em todo tempo, é um coração que é quebrantado e contrito diante do Senhor. E aí a gente pergunta, como aplicar as experiências de Jeremias na oração, a nossa própria vida de oração? Como é que nós vamos aplicar essas experiências? Ele orou no meio de ameaças de morte, ele orou quando o seu coração estava em dúvida de alguma coisa, ele orou quando o seu coração estava triste, e é isso, nós precisamos orar sempre. Oração é uma via de mão dupla, é resposta, e a resposta pode ser um desafio de remodelar e de restaurar. E nós vemos Deus fazendo isso na vida do povo de Israel. Eu quero terminar aqui com os irmãos, que eu procurei essas anotações que eu tinha, que fala muito a respeito de oração. Por que orar? Olha o que esse autor fala, porque orar não é uma bênção. Por que orar? Porque orar não é uma bênção, é questão de vida ou morte. A gente pensa, é questão de vida ou morte, de todas as coisas que fazemos nessa vida passageira, orar é a mais importante dela. De tudo que nós fazemos, o mais importante nessa vida é orar, é estar na presença do Senhor. O que a pessoa que não gosta de orar vai fazer no céu? Vou repetir. O que a pessoa que não gosta de orar vai fazer no céu? Você não gosta de conversar com Deus? O que você vai fazer lá no céu na eternidade? É umas perguntas, eu gostei muito desse livro, e a gente tem que parar e refletir. Quando eu chegar no meu futuro, a minha oração já tem que ter chegado antes de mim, para preparar tudo. Isso eu falo constantemente com os jovens e adolescentes. Vocês têm que orar hoje, a gente vai orando. Ore pelos seus filhos, para quando chegar a época do vestibular, para quando chegar a época da profissão, para quando chegar a época de um casamento, já esteja tudo preparado. Nós fazemos aí o projetando. Às vezes, outro dia eu achei um projetando meu, se eu não me engano, 2004. Eu tomei um susto quando eu vi como que Deus ordenou as coisas na minha vida. Não foi de uma hora para outra. É interessante que nós podemos esquecer aquilo que pedimos a Deus, mas Deus nunca esquece. Nunca esquece. Pode demorar anos, porque Deus sabe o tempo certo, a hora certa. Eu sempre dei aula na escola dominical, e um dia eu cheguei com as crianças na sala, isso de outra igreja que eu era, e era um tempo, gente, que as menininhas iam parecendo um bolo de aniversário, que as rainhas rodadas, branquinha, fita na cabeça, aquele negócio meia fina, né? Coisa assim. As bichinhas todas enfeitadinhas, os meninos todos bonitinhos, de calça comprida, blusinha de botão. E nós chegamos na sala para ter aula, a sala estava imunda, a sala estava suja. E por fim, eu tinha que chegar mais cedo para poder limpar a sala, porque não limpavam a sala das crianças. E eu ficava com a dozinha, os bichinhos tão bonitinhos para sair sujo. E eu lembro que eu fiz uma corrente de oração. Isso foi em 1981, eu lembro a data. Eu fiz uma corrente de oração pedindo a Deus, eu quero uma sala bonita, eu quero uma sala tudo novinho para eu poder dar minha aula e isso e aquilo. Fiz essa corrente de oração. Passou o tempo, eu saí da igreja que eu era, vim para cá. Em 99, na época, comprou esse lote do lado. A gente já tinha uma sala bonitinha aqui, toda arrumadinha.
Mas quando comprou e fez a construção ali, o pastor George me chamaram: vamos lá ver, para você ver as salas. Aí falou assim: essa aqui é a sala dos jovens, essa aqui é a sala, acho que era o discipulado. Aí ela falou assim: essa aqui é a sala dos adolescentes. Meus irmãos, quando eu vi aquela sala, eu fiquei, Senhor, eu fiquei numa alegria tão grande, de ver a sala com quadro e as carteiras de braço, aquela coisa toda linda. Eu falei assim: nossa Deus, que coisa. Aí, naquela hora, o Espírito Santo falou assim: você não me pediu? Eu falei: quando? E ele me levou lá em 1981. Nós já estávamos em 99. A nossa oração, ela chega na nossa frente no futuro. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Porque as nossas orações, elas estão postas diante de Deus, em cálices de ouro, para que elas não sejam esquecidas. O último recurso, oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Como é que é isso? Tem gente que fala assim: agora o jeito é orar, né? Não é o último recurso. Não é o último recurso. Orar me converte todos os dias a Jesus. Todos os dias. Eu oro, eu me converto ao Senhor. Quer dizer, eu reconheço quem é Deus na minha vida. Um dia sem orar é tempo demais sem orar. Guarda isso. Um dia sem orar é tempo demais sem orar. Eu não tenho que orar todos os dias para dormir com a consciência limpa. Eu tenho que orar todos os dias para dormir com o coração limpo. Não é com a consciência, é com o coração. E orar para ter unção que vem do alto e revelação de Deus. Que nós possamos sim ter uma vida de oração. E que o Senhor possa se revelar a nós e nos ajudar a viver a cada dia. Amém? Falando em oração, vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? O hino do cantor de cristão diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Pai Celestial, nós queremos aqui, Senhor, juntos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que nos desafia a colocarmos a nossa vida diante do Senhor todos os dias, a colocar a nossa vida em oração, a colocar, Senhor, os nossos sentimentos, a colocar a nossa esperança. Mesmo, Senhor, quando vem algo que está incomodando o nosso coração, alguma indagação, nós podemos chegar diante do Senhor com humildade, meu Deus, com reverência, e colocar diante do Senhor, porque o Senhor é Deus que responde. O Senhor não nos deixa enganado, o Senhor não nos deixa envergonhados na nossa esperança, porquanto a nossa esperança está em Ti, por isso nós apresentamos em oração. Meu Deus, levanta um povo aqui nessa igreja, um povo que ora, um povo que busca o Senhor, como nós lemos aqui, que nós possamos orar em todo o tempo, que possamos fazer como Jeremias, perseverar em levar a Tua palavra. Faça conosco, Senhor, como o Senhor fez com Jeremias, que a Tua palavra esteja sempre nos nossos lábios, e quando nós abrimos a nossa boca para falar do Senhor, o Senhor possa falar através de nós. Dá-nos da Tua unção, meu Deus, e que possamos crescer na nossa vida espiritual e honrar sempre o Teu nome. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.